palavra. Nos ensine, meu Pai, nesta noite, como devemos continuar adorando, exaltando e glorificando o Teu nome, Deus. Obrigado, Jesus, que nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, que a Tua palavra tem efeito para mudar o nosso coração e as nossas atitudes. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos deixar as vossas Bíblias abertas para nós meditarmos nesse texto, meus irmãos, tão rico e tão valioso e tão importante, que nos traz várias lições tão ricas para a nossa vida espiritual. Esse texto, meus irmãos, é um texto bem conhecido do livro de Atos, dos apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Nós vamos ver, meus irmãos, que depois que os apóstolos em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo, quando Jesus disse que ele ia voltar para o Pai, mas ele enviaria o Consolador para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Nós vemos isso se cumprir em Atos 2, aonde mais ou menos 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e ali eles receberam autoridade, dinamite do céu para proclamar o Evangelho de Cristo, para falar do amor de Deus. E ali, recebendo o poder do Espírito Santo de Deus, eles começaram a proclamar. Pedro, ele foi percursor da igreja primitiva, ele tomou ali palavra e começou a pregar o Evangelho. Quando acharam que eles estavam bêbados, quando acharam que ali eles estavam embriagados, Pedro começou a discursar, qual a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E ali começou o começo da igreja primitiva. E Deus, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, derramou os dons espirituais na vida dos apóstolos, porque para eles verem que a igreja primitiva não era somente mais um segmento, mais uma religião, mas era o próprio poder de Deus sobre a vida daqueles apóstolos. Então Deus, meus irmãos, através do poder do Espírito, derramou sobre eles para que eles fossem testemunhas e desse continuidade daquilo que Cristo já havia feito até 33 anos de idade, 3 anos do seu ministério. Jesus, ele operava milagres através do poder do Espírito Santo, e a igreja primitiva continuou para que fosse testemunha do reino que Jesus veio instaurar nesta terra. Porque então os apóstolos, eles receberam este poder para proclamar, não somente com palavras, mas com poder dos céus, porque ninguém poderia fazer isso se não fosse através do poder de Deus. O mais interessante é que Pedro prega em Atos capítulo 2, verso 14, eles são ali cheios de Deus, pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo, pessoas agora começam a integrar a igreja do Senhor. Mas no capítulo 3, quando nós começamos a ler, a Bíblia vai dizer que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração. O mais interessante é, porque eles estavam indo orar, porque eles estavam indo para o templo, se eles já estavam cheios do Espírito Santo, se eles já tinham autoridade dos céus, se eles já tinham proclamado o Evangelho através de uma pregação, mais de 13.000 almas se renderam. Pedro e João, eles entendem, meus irmãos, que para nós termos a continuação deste poder, não adianta enchermos uma vez só, ou um mês de campanha, ou 2 meses de campanha de oração, e já está tudo bem, paramos, e já achamos que já estamos cheios de autoridade. Pedro e João nos ensinam que nós devemos ter o quê? Continuidade de buscar a presença do Senhor, continuidade de ter uma vida e uma prática de oração. Talvez você tempos atrás buscava a Deus com grande fervor, com grande autoridade, e você foi cheio deste poder, e foi passando o tempo, você foi desanimando, ou as tribulações bateram, você foi parando, e esse poder agora não está mais vivo na tua vida. Por quê? Porque você deixou de buscar, você deixou de
buscar a presença e esse poder. Pedro e João nos ensina, meus irmãos, que não é somente um mês de campanha, não é somente um domingo que nós viemos buscar, é todos os dias da nossa vida, é uma vida devocional com o Senhor. Eles tinham costume de ir ao templo, à oração, eles tinham costume. Pedro já tinha pregado e mais de 3.000 almas aceitado a Cristo. Ele poderia dizer: eu estou muito bem, já preguei, 3.000 almas aceitou ao Senhor, eu não preciso nem orar mais, eu nem preciso buscar mais, porque tem pessoas que depois de uma festividade boa, ele fala: eu vou tirar férias. Tem pessoas que depois de um congresso bom, ele vai dizer: eu vou descansar um pouco. Não, meus irmãos, depois de um congresso bom, depois de uma festividade boa, se prepara, porque o diabo vai se levantar para fazer você parar. Mas é nesse momento que você tem que continuar buscando, é nesse momento que você tem que buscar e buscar a presença do Senhor. Tem pessoas que acham que depois de uma festividade que Deus abençoou, eu vou ficar uns dias sem ir para a igreja. Depois de uma festividade, 5 dias, o que eu vou fazer na igreja? Eu busquei tanto, agora eu vou tirar umas férias. Meus irmãos, a nossa vida não é baseada de um culto bom, a nossa vida não é baseada de um congresso bom ou de uma campanha abençoada. A nossa vida é uma vida de continuidade, de buscar a presença do Senhor. Porque quanto mais você busca e Deus te usa, mais o inimigo se levanta para destruir a tua vida. Mas se você continuar orando, se você continuar buscando, jovem, adolescente, se você continuar na presença do Senhor, Deus continuará usando a tua vida. Porque a Bíblia diz que Elias, depois que ele ora e faz fogo cair do céu, a Bíblia diz que Jezabel manda um mensageiro dizer: olha, Elias, amanhã, se os deuses que eu sirvo, amanhã eu vou matar você. A Bíblia diz que Elias temeu isso, meus irmãos, e com medo da ameaça de Jezabel, ele vai para o deserto, porque sempre em momentos de grandes vitórias, o diabo se levanta para querer destruir a nossa vida. Mas se nós permanecemos na presença, buscando o eterno, Deus vai continuar guardando a nossa vida. Não ache que uma vitória que você tem já é o final, mas é o começo das bênçãos que Deus tem na tua vida. Mas nós precisamos o quê? É continuar buscando. Depois que Pedro prega e 3.000 almas se converte a Cristo, ele não para a prática da oração. Ele vai para o templo junto com João, a hora nona, que é às 15 horas da tarde. Porque era o costume judaico, era o costume de 3 vezes ao dia o sacrifício no templo: às 6 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da noite, às 18 horas. Então havia 3 períodos onde as pessoas se reuniam no templo para sacrifício e para oração. E Pedro e João, tendo a prática da oração, o devocional da oração, eles estão indo às 15 horas, no momento que lotava o templo. E este templo é desde o templo de Salomão, que foi destruído no ano por Nabucodonosor, mas depois foi reconstruído e aperfeiçoado por Herodes o Grande. Herodes, ele aperfeiçoou o templo, ele traz riquezas, ele traz mais pompa para esse templo, na qual foi reconstruído, e ele aperfeiçoa esse templo. Pedro e João, eles estão indo para a prática da oração. E todas as vezes que nós, meus irmãos, decidimos buscar ao Senhor, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de ser canal de bênção para a vida de alguém. Todas as vezes que nós temos a prática da oração, todos os dias da sua vida, Deus sempre vai colocar uma pessoa para você falar do amor de Jesus. Todos os dias Deus vai colocar alguém, seja na escola, seja no trabalho, seja no mercado, seja onde você estiver. Todos os dias você terá a oportunidade de, no mínimo, falar com alguém de Jesus. Eles estão subindo, é a prática da oração. Eles vão para o templo, e o interessante que o escritor Lucas vai falar agora de um coxo. No verso de número 2 diz: estava sendo levado. Olha a oportunidade. Ao mesmo tempo que Pedro e João está subindo para a oração, está sendo levado um coxo.
Está sendo levado um homem que era coxo, paralítico desde a sua nascença. Não foi um acidente no percurso da sua vida que ele se tornou coxo, não, mas de nascente, desde o seu nascimento, ele já era coxo, ele já não andava. Então não foi o primeiro ano, não foi o segundo ano, não foi o terceiro, mas todos os dias levava o coxo ali para pedir a esmola. Todos os dias levava o coxo ali para que ele pedisse esmola, porque era a hora da oração, do sacrifício, era um lugar estratégico. Havia 4 portas no templo de Salomão, e esta porta chamada Formosa era uma das portas mais formosas, de ouro. Ali era uma das portas importantes. Então na cabeça do coxo e de quem levava ele, colocava ele no lugar estratégico, no lugar aonde passaria muitas pessoas para dar o que? Esmola ao coxo. E no capítulo 4, meus irmãos, e eu vou achar aqui depois, a Bíblia vai dizer que há mais de 40 anos o coxo ficava à porta do templo chamada Formosa. Não era 1 ano, não era 2 anos, não era 5, não era 10, era mais de 40 anos que era colocado o coxo ali em frente à porta. E como eu disse para os irmãos, era uma porta suntuosa, famosa, aonde as pessoas passavam para entrar à oração, para entrar a sacrificar. Ali tinha o pátio, ali tinha o lugar aonde os gentios podiam entrar, porque Herodes fez a separação entre judeu e gentil. Então Pedro e João estão indo para a oração, e o coxo está indo para a porta pedir esmola. E o mais interessante é que no coração do coxo é mais um dia de pedir esmola, é mais um dia de pedir prata e ouro, porque ele entendia que a necessidade dele era prata e ouro. E quantas pessoas que nós estamos vivendo hoje que acham que a necessidade é prata e ouro? Quantas pessoas que vêm, até entram aqui de corpo físico, mas de alma e espírito está na porta, porque o coração dele não está entrando para adorar ao Senhor, mas para pedir prata e ouro. No coração do coxo é mais um dia que ele receberia esmola, era mais um dia que ele receberia algo que ele achava que era importante e necessário para a sobrevivência dele, mas a prata e o ouro não mudaria o estado dele. A prata e ouro era temporal e intermediária, porque só resolveria o problema do dia, só resolveria o problema daquele momento, porque prata e ouro não muda a nossa vida. Prata e ouro pode satisfazer aqui nesta terra o lado carnal, mas o espiritual continua vazio. Prata e ouro pode ser necessidade terrena, mas o que Jesus tinha na vida daquele homem naquele dia não era prata e ouro, era muito melhor do que prata e ouro. Nós temos que parar de viver, meus irmãos, de uma forma geral, entrarmos na casa do Senhor e acharmos que prata e ouro é necessidade para nós, acharmos que prata e ouro é o principal para nós. Prata e ouro não muda o nosso estado, prata e ouro não nos coloca para dentro do templo, prata e ouro não nos levanta. O que nos levanta é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele achava que prata e ouro era a necessidade que ele precisava, mas naquele dia Jesus tinha marcado um encontro com ele. Não seria prata e ouro, mas seria o poder do Espírito Santo mudando a história daquele homem. Então, meus irmãos, no coração do coxo, a prata e ouro era o que ele precisava. A prata e ouro era aquilo que ele achava que mudaria a sua vida, mas ele não sabia o que tinha preparado para ele. O Senhor, naquele dia, era muito maior e melhor do que prata e ouro. Então é colocado o coxo ali aleijado desde
nascença. E ali ele era colocado todos os dias para expedir esmola aos que entravam no templo. Ele vivia uma vida de pedinte. Ele vivia uma vida onde ele queria que as pessoas tivessem dó dele para receber alguma coisa. Ele vivia uma vida onde havia necessidade das pessoas terem dó dele. As pessoas precisavam compadecer dele, ter dó dele para dar alguma coisa a ele. E na igreja, muitas das vezes, espiritualmente, tem pessoas assim, que vivem uma vida onde precisa que os outros tenham dó, vive uma vida só chorando, só de tristeza, só pedindo. Mas o que Deus tem na nossa vida, meus irmãos, não é só de pedir, não é só que as pessoas tenham dó de nós, é de nos levantar e fazer que a nossa vida, a nossa história seja mudada. Está na hora, meus irmãos, de muitas das vezes nós ficarmos nos vitimizando, não é verdade? Quantas crentes se vitimizam? Olha, ninguém olha para mim, olha, ninguém me vê, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, Ele não quer que você vive uma vida vitimista. Deus, Ele quer que você se levanta, entra no templo e você tem uma vida transformada por Ele, uma vida onde você não vai precisar ficar pedindo nada a ninguém. Deus quer que você viva o milagre que Ele tem para a tua vida. Porque se nós vivemos como um coxo, só na porta do templo pedindo, a nossa vida nunca será mudada. Só vamos ficar dependentes do povo. Só vamos ficar precisando que as pessoas tenham dó de nós. Só vamos ficar vivendo uma vida vitimista. Eu não tenho nada, ninguém olha para mim, eu não sou ninguém. Jesus te comprou, Jesus te lavou, Jesus te redimiu. Se ninguém olha para você, Jesus já olhou para você. Jesus já tirou você da porta. Antes você estava da porta para fora, mas pelo sangue de Jesus você hoje está na porta para dentro. E não é para ser um pedinte, mas é para ser um adorador. Não é para que as pessoas tenham dó e olhem para você e te dê algo que é prata e ouro, mas é algo muito maior. É o poder de Deus, é a presença de Deus, é os milagres de Deus para você viver todos os dias na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Há mais de 40 anos ele estava ali pedindo. Os irmãos acham que Pedro e João já não tinham passado por ele em algum momento, porque era a prática dos discípulos todos os dias ir ao templo orar. Era a prática dos discípulos todos os dias subir para orar ao Senhor. Os irmãos acham que foi a primeira vez que Pedro e João passou ali? Com certeza não. Porque não é o dia que nós queremos que Deus faça, mas é o dia que Deus quer. Não é um milagre que eu marco para eu fazer, mas é o dia que Deus marca um milagre para usar eu e você como autoridade. Porque Pedro e João deveriam ter passado algumas vezes perto de coxo, mas Deus não tinha marcado ainda de mudar a história dele. Muitas das vezes é assim dentro da casa do Senhor. Você fala, eu estou terça, eu estou quinta, parece que nada muda, mas se prepara que Deus, Ele marca o dia certo, a hora certa de um milagre ser mudado, da restauração ser feita na tua vida, de chegar a algo sobrenatural. Talvez Pedro e João já havia passado, mas Deus falou, hoje é o dia que eu mudo a história desse coxo. Hoje é o dia que eu uso Pedro e João para mudar a história. E pode ser hoje que Deus marcou para mudar a tua história, que Deus marcou para mudar a história da tua casa. Pode ser hoje que Deus pode entrar dentro da tua família e mudar a história. Porque não é no dia que nós queremos, meus irmãos, é no dia que Deus quer. Porque não é o dia do milagre, não é o dia que nós marcamos, hoje é o dia do milagre, venha receber o milagre. É o dia que Deus quer mudar a história. É o dia que Deus quer operar o milagre. Talvez você possa dizer, eu estou tanto tempo na igreja, eu não recebi, mas calma, não é no seu dia, no dia de Deus, na agenda de Deus já está determinado. Se Deus marcou para mudar a história da tua casa, se Deus marcou para curar, para restaurar, para operar um milagre no dia certo, na hora certa, Deus, Ele marca o encontro. E quando Deus marca, o diabo nem pode impedir, a circunstância
não impede, ninguém pode impedir o milagre de Deus. Quando Deus marcou para mudar a história, quando Deus marcou para mudar a chave. Tem dias, meus irmãos, que todos os dias nós viemos na igreja, mas tem dia que Deus fala conosco de tão forma sobrenatural, que muda a chave da nossa história, e nós começamos a ser usados por Ele, e Deus derrama a autoridade do céu sobre a nossa vida. A Bíblia diz que no coração do coxo ele queria prata e ouro, mas o que o apóstolo Pedro era muito maior que Deus. Nós não devemos se contentar com prata e ouro, não devemos se contentar só com uma casa boa, com um carro bom. Isso não é o chamado de Deus para a tua vida. Tem pessoas que se apegaram ao carro, se apegou à casa, se apegou ao trabalho e perdeu as suas prioridades. O mendigo, o coxo queria esmola, queria prata e ouro, achou que seria a solução da sua vida. Mas a solução da nossa vida não é prata e ouro, mas é Jesus Cristo Todo-Poderoso. A solução da nossa vida não é prata e ouro, mas é aquilo que Jesus determinou para mim, para você ser usado nas mãos dele com autoridade e poder. Então Pedro está subindo, e vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. E o verso 4 vai dizer: Pedro e João olharam bem para ele, e Pedro com João fitando os olhos nele disse: olha para nós. O mais interessante nesse versículo é que Pedro e João não desprezou, porque quantas pessoas passavam por dia ali no templo da Porta Formosa para oferecer sacrifício, ou até para passar ali e olhar a suntuosidade do templo? Quantas pessoas desprezavam aquele coxo? Quantas pessoas fingiam que ele não era ninguém ali no templo, ali na porta? Quantas pessoas desprezavam ele por dia? Mas Pedro e João nos ensina que nós devemos querer ter relacionamento com as pessoas. Porque quando Pedro e João disse: olha para nós, Pedro e João quer chamar a atenção do coxo. Talvez as pessoas pegavam as moedas, jogavam ali, nem olhavam para a cara dele, nem olhava para ele. Porque muitas das vezes, quando o pedinte pede um dinheiro, que nós fazemos? Tiramos o dinheiro e já dá para ele, não perturbado, é verdade? Nós já damos dinheiro para ele ir embora. Mas quando Pedro e João disse: olha para nós, Pedro e João está dizendo: eu quero ter um relacionamento com você, eu quero conversar com você. A igreja, meus irmãos, muitas das vezes está acontecendo igual o mundo faz. Às vezes você nem olha na cara do seu irmão para cumprimentar com a paz do Senhor. Tem pessoas que nem te cumprimentam. Tem pessoas que cumprimentam aqueles que são amigos. Mas sabe por que você não conhece os problemas muitas das vezes do seu irmão? Porque você não olha no olho dele. Porque quando você vai cumprimentar, você não consegue ter o quê? Relacionamento. A nossa vida parece tão corrida que a gente, até para cumprimentar alguém, nem consegue mais olhar na face dele. E muitas das vezes Deus, ele quer que você tenha relacionamento. Pedro e João estão dizendo: o que nós temos não é prata e ouro, mas eu quero ter relacionamento para mudar a tua história. Eu quero ter relacionamento para trazer algo muito maior do que você está pedindo. Deus, ele quer te usar, mas ele está te pedindo nessa noite: tenha relacionamento. Olha para o teu irmão, olha para alguém que está lá fora. Tem pessoas que não sabem, pessoa que está do teu lado morrendo, porque você não consegue ter mais relacionamento, você não tem diálogo, você vive uma vida corrida, muito menos talvez você cumprimenta alguém. Mas Deus nos convida nessa noite para sermos usados por Ele, é termos relacionamento, é olhar no olho e dizer: você está tudo bem? O que Deus quer fazer de mim e de você é um instrumento na mão dele, mas nós precisamos ter tempo para ser usado pelo Senhor. Você está disposto nesta noite a ter tempo para ser usado pelo Senhor?
Você está disposto? Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus, se você quer a autoridade de Deus, você não quer somente autoridade para pregar, mas nem conseguir olhar na cara do teu irmão, e nem conseguir olhar na cara de quem está lá fora, que mora do teu lado, que trabalha no mesmo lugar que você, que estuda junto com você. Deus nesta noite quer te dar autoridade como deu para Pedro e João, mas para você dizer: olha para mim, eu quero te ajudar. O que eu tenho não é prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré que pode mudar a tua história. Eu tenho Jesus de Nazaré que pode mudar o ciclo da tua vida. Porque como eu disse, quando nós pegamos e damos, nós não queremos confronto, nós não queremos dialogar. Se você não quer dialogar, você muitas das vezes não quer tocar na ferida de alguém que está vivendo uma vida longe de Deus. Você não quer tocar na ferida, deixa pra lá, ele está vivendo nessa vida de pecado, nem vou tocar no assunto. Porque se tocar vai entrar em confronto, né? Eu nem vou falar nada. Mas Jesus conta comigo e com você. Quantas pessoas estão fugindo das suas responsabilidades de falar da palavra de Deus, do amor de Deus? Como eu disse, todos os dias da tua vida você tem uma oportunidade para falar do amor de Deus para alguém, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Mas talvez você diz: eu não quero confronto, eu não vou falar nada. E a pessoa só está precisando que você olhe para ela. Está sedenta, precisando, não é de prata, não é de ouro, não é para falar de coisas banais, mas é para falar de Jesus que pode mudar a história dela. Se João e Pedro tirassem uma moeda e dessem para a vida daquele coxo, ele nunca levantaria e nunca entraria no templo. A vida dele até o final da sua história seria na porta. Mas quando tem alguém de coragem dizer: eu não tenho prata e ouro, mas tenho Jesus, ele não vai morrer na porta, ele vai entrar no templo e vai mudar a história da vida dele, e ele nunca mais vai ligar para prata e ouro, porque ele vai conhecer algo muito maior, que é Jesus de Nazaré, que muda a história, que traz paz e que traz alegria. Deus está dizendo com alguém nesta noite: seja a boca de Deus, seja instrumento de Deus, se relacione, olhe para Ele e libere uma palavra, porque Deus quer usar a tua vida. Se Pedro e João pegassem a moeda e dessem para o coxo, morreria na porta e nunca entraria no templo. E quantas pessoas passam na nossa vida que até já morreram, porque a gente preferiu dar uma moeda do que falar do amor de Jesus. Quantas pessoas que passam na nossa vida e nós preferimos pegar algo, tô aqui, vai embora, do que falar: Jesus pode mudar a tua história. Você está pedindo prata e ouro, mas o que eu tenho é muito melhor do que isso. Quantas pessoas estão vivendo na escravidão do pecado, mas você, com medo do confronto, não consegue olhar com os olhos fitos no rosto dela e dizer: o que você quer eu não tenho, mas o que você precisa, isso eu tenho para te dar. O que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho, que vai mudar a tua história. Não vai ser prata, não vai ser ouro, não vai ser uma conversa paralela, não vai ser algo que eu não vou falar, não vai ser algo que eu não vou confrontar, vai ser algo que vai mudar a tua história. É Jesus de Nazaré que muda a história. Tem pessoas que estão depressivas do teu lado e você prefere falar de tantas coisas, mas você não fala da palavra de Deus. E Deus nesta noite nos convida a fazer como Pedro e João: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho aquilo que você pede, mas eu tenho aquilo que você precisa. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu tenho Jesus para te dar, e esse Jesus pode mudar a tua história. Mas o mais importante no texto, porque a Bíblia vai dizer que eles pedem para um coxo olhar para eles, isso já muda o conceito do coxo. Porque, pensa comigo, o coxo é desprezado por todo mundo. Milhares de pessoas passando na porta do templo, nem olha para o coxo. Ou eu estou mentindo? Tem pessoas que muitas das vezes nós vemos caído do nosso lado, a gente finge que não vê, não é verdade? É uma verdade ou não? Então, nesse contexto, quantas pessoas passaram
e fingiram que não olhavam o coxo. Mas quando Pedro e João pedem para ele olhar para eles, Pedro e João estão dizendo: eu sou diferente, eu quero ter relacionamento com você, mas o que eu tenho para te dar não é o que você está pedindo, mas é o que você está precisando. Não tenha medo, meus irmãos, de ser boca de Deus. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Ah, vai ficar magoado comigo. Ah, se eu tocar que ele está fazendo isso, ele pode não virar meu amigo. Olha, é o Espírito Santo que se responsabiliza por você e pela palavra. Não tenha medo de falar do amor de Jesus. Você só não pode querer ser o condenador. Você só não pode querer condenar. Mas você pode falar: eu tenho Jesus que muda a tua história. Eu tenho Jesus que tira você do álcool. Eu tenho Jesus que tem um prazer muito maior do que as mulheres, do que a bebida, do que a prostituição. Eu tenho algo muito melhor e maior, que você não precisa de prata e ouro, porque o que o mundo acha que precisa é de uma fama, é de um status, é milhões de seguidores. Mas o que Jesus tem não é milhões de seguidores. O que Jesus tem não é prata e ouro. O que Jesus tem é paz, é salvação, é alegria, é poder de Deus na vida daquele que quer falar do amor de Jesus. Jovem adolescente, não seja iludido. Não seja iludida com os famosos da internet, que acha que está tudo bonito, que acha que é bom. Milhões de seguidores. As pessoas vivem de aparência. Elas estão parecendo que tem tudo, mas pessoas miseráveis que só têm dinheiro. Tantos miseráveis que só têm dinheiro, porque o dinheiro não compra a paz e não compra a salvação. E Pedro e João olha para nós. E o homem olhou para com eles com atenção, esperando de receber alguma coisa. O homem está esperando: olha, se ele pediu atenção, ele vai me dar um dinheiro bom, ele vai me dar algo grande, é uma oferta boa, generosa. E isso era mesmo, era algo muito maior, mas não era prata e ouro, era algo que mudaria a história dele para todo sempre. Aí a Bíblia vai dizer: Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem para apresentar a alguém? O que você tem para oferecer para alguém? O que você tem lá na tua faculdade? Como o pastor Marcos ministrou ontem, nós temos vergonha de falar que somos servos de Deus. Nós temos vergonha lá na nossa escola, lá na tua faculdade, adolescente, lá na tua escola. Você tem vergonha de ser conhecido, de ser conhecida que você é evangélica? Você tem vergonha de você falar que vai para a igreja? Jovens, você tem vergonha de falar que você serve a Deus? Jovens lá na tua faculdade conhecem você como servo de Deus? Ou conhece você que na igreja é uma coisa e fora é outra? Você se envergonha do evangelho? Você se envergonha de falar que você é cristão? Porque se você falar que eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É isso que Deus quer fazer com a igreja do Senhor. Não é da prata, não é da ouro, mas da autoridade e poder dos céus para nós. Não só pregar, mas levar a autoridade do céu. Deus quer derramar sobre a vida da igreja. Deus quer derramar poder para você chegar na faculdade e dizer: olha, meu amigo, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Deus quer libertar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer você um salvo para a glória do nome do Senhor. Ah, meus irmãos, eu creio que Deus levantará esta geração para ser uma geração não de prata e ouro, não de casa, não de carro, não de famosos da internet, mas famosos pelo poder do Espírito, famosos pelo poder do Espírito, famosos por ser usados pela presença do Senhor. Deus não quer que você seja conhecido na internet. Deus não quer que você seja famosinho, famosinha. Deus quer que você tenha poder do céu. Deus quer que você tenha poder de Deus para levar para aqueles que estão precisando.
Ah, Senhor, nos ajude, meu Deus. Tira da igreja prata e ouro, meu Pai. Tira da igreja, meu Deus, os status, a fama, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não seremos conhecidos como a igreja de Laodiceia, que tinha prata, que tinha ouro, mas era uma igreja morna, que já tinha morrido. Nós não seremos conhecidos como a igreja de Laodiceia, que Jesus já estava para fora. Nós seremos conhecidos como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia. Eu sou pobre, mas eu sou rico. Eu posso não ter nada aqui, mas eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto que Deus quer levantar alguém que está disposto a ser usado pelo Senhor. Ah, meus irmãos, está na hora de nós não sermos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha tudo, tinha ouro, tinha prata, tinha famosos dentro da igreja, mas não tinha um principal, não tinha Jesus. Jesus disse: eu estou do lado de fora, mas eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem e deixar eu entrar, eu entrarei, eu participarei e eu entrarei para mudar a história de vocês. Nós precisamos que a igreja comece a voltar para a verdadeira centralidade do Evangelho. Não seja a igreja da prata e ouro, mas seja a igreja do levanta e anda. Não seja a igreja da prata e do ouro, mas seja a igreja do levanta e anda. Mas para isso nós precisamos fazer como Pedro e João. Vamos subir a hora da oração. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Jovens, vamos orar. Adolescentes, vamos orar. Igreja, vamos orar, vamos buscar. Porque a igreja precisa ser conhecida como a igreja do levanta e anda. Sabe por que não tem mais o levanta e anda? Porque nós estamos preocupados com tantas outras coisas. Sabe por que não tem mais o levanta e anda? Porque a nossa preocupação é com festividades. A nossa preocupação é com o ornamento. A nossa preocupação é com o ensaio bom. A nossa preocupação é com o nosso departamento. Não que isso não tenha que ter, tem que ter. Mas o melhor do que ter tudo isso é ter a presença de Deus. É ter um coração quebrantado. É ter um coração perdoador. Nós estamos na igreja, mas não conseguimos perdoar mais ninguém. As pessoas pisam no nosso calo e nós não queremos mais nem olhar na cara. Por isso não tem mais levanta e anda. Porque não tem mais o amor, não tem mais a comunhão. Mas Deus nos chama nesta noite a nós liberarmos o perdão e mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Eu termino. Pedro, ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, porque eu tenho algo muito maior para te dar. Eu tenho o poder do Espírito Santo que não é meu, mas pela graça de Deus Ele derramou sobre a minha vida. E quando Ele disse levanta e anda, o mais interessante é que as palavras dele não era vazia. Não era só de eu pregar levanta e anda aqui, mas saio daqui, não coloco a mão e não levanto. Tá cheio de pregador que só fala levanta e anda, mas quando acaba o culto ele nem olha na cara do seu irmão. Tá cheio de pregador que diz que você tem que amar, mas quando desce do púlpito não quer nem orar pela vida do seu irmão. Pedro disse: levanta e anda, mas tem um segredo. Me dá aqui a sua mão. Me dá aqui a sua mão, porque você não vai se levantar sozinho. Eu vou te ajudar a levantar. Não adianta pregarmos aqui e falarmos que Jesus vai mudar a história se nós não estamos dispostos a pegar pessoas que estão caídas pela mão e levantar. E dizer: eu vou com você, você vai ser restaurada, você vai ser mudado, você vai ser liberto. Eu estou com você. Não adianta você apontar o erro, mas não colocar as mãos e não levantar alguém. A Bíblia diz que Pedro disse: em nome de Jesus levanta e anda, mas tem um segredo: e tomando pela mão direita, Rabadacaravassurienderabadara,
Pai. Deus quer usar as tuas mãos para levantar pessoas. Deus quer usar as tuas mãos para levantar. Você não é instrumento para derrubar ninguém, mas você é instrumento para levantar alguém a se firmar na presença do Senhor. E ele pegou pela mão e o levantou. Nós vivemos uma geração que as pessoas preferem ver você caído do que você restaurado. Nós vivemos uma geração de uma igreja que prefere ver alguém caída do que levantar alguém. Mas em nome de Jesus, que eu e você não sejamos pessoas que venhamos se alegrar com a derrota de ninguém, mas sejamos pessoas usadas pelo Senhor para levantar. Deus quer usar você para levantar alguém, amém, meus irmãos? Deus quer levantar você para levantar alguém. Seja a boca de Deus, mas seja a mão de Deus também. Pedro, ele ensina, ele aprende uma coisa, ele lembra quando ele estava no mar, e quando a fé dele começa a fraquejar, ele começa a afundar, mas tinha alguém que vai andando sobre as águas, e ele pega pela mão e levanta Pedro. Então Pedro, ele lembra da história dele, ele fala: se Jesus me levantou, quem sou eu para também nos levantar? Tem pessoas que é levantado por Deus, mas quando ele está em pé, ele quer derrubar alguém. Mas Deus nos convida a entendermos que nós somos discípulos de Deus. Se Deus ensina a levantar, se Deus ensina a colocar a mão, coloca a mão para levantar, coloca a mão para abençoar, coloca a mão para instrumento de Deus. Eu termino. Pedro, ele lembra quantas vezes Jesus usou as suas mãos para levantar. Tabita, levanta-te, mais estendeu a mão. O cego de Betsaida tomou pela mão: vamos sair daqui, vamos lá para fora, mas tomou pela mão. Se você é discípulo de Jesus, você tem que usar as tuas mãos para levantar. Levante em nome de Jesus. Não adianta só eu pregar aqui que nós devemos amar, mas quando eu saio daqui eu não amo ninguém, eu não mando mensagem para ninguém, eu não oro pela vida de ninguém, eu só estou preocupado com meus problemas. Ei, irmãos, nós somos uma igreja que preocupa uns pelos outros, que ora uns pelos outros, que ama uns aos outros. Ele levanta até o coxo ficar com os seus pés. Então ele não só ajuda a levantar, mas ele ajuda a se firmar. O coxo se firma, e a Bíblia te vai dizer: segurando pela mão, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. E o mais impressionante nessa história, que parece que a doença do coxo era nos tornozelos, porque quando os tornozelos ficaram firmes, o coxo agora esqueceu da prata e do ouro. É isso que o teu amigo vai fazer quando você ser usado por Deus para levantar ele. Quando o coxo, meus irmãos, ele fica com os pés firmes, o que ele faz? Ele salta. E agora prata e ouro para ele é importante? Não. Agora ele lembra da prata e ouro? Não. Ele entra no templo glorificando a Deus, saltando a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. É isso que Deus faz na vida de quem, meus irmãos, está pronto a ajudar alguém. Deus está dizendo com você: seja a boca de Deus, estenda a mão, e essa pessoa nunca mais vai se lembrar das drogas, nunca mais vai lembrar da prostituição. A prata e ouro não vai ser mais prioridade na vida dela. A presença de Deus vai ser importante. Ela vai esquecer prata e ouro, porque ela vai entrar aqui adorando a Deus, ela vai entrar aqui glorificando a Deus, ela vai salmodiar ao Senhor. Se coloque de pé nesta noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele deu um salto. Mas espera aí, para quem nunca andou, talvez se fosse eu e você ficaria com medo até de andar, não é verdade? Um coxo que nunca andou na vida, ele dá um salto, meus irmãos. Se eu e você ficava com medo assim de andar, né? Mas quando Deus faz, ele faz por completo. Quando Deus muda, ele muda a história por completo. Se prepara para você ver milagres de Deus dentro da tua família completo. Se prepare para você ver pessoas dentro do teu lar firmando seus pés.
mas com a tua ajuda, com as tuas mãos, ele vai se firmar e nunca mais ele vai lembrar de prata e ouro. Ele vai entrar no templo adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O coxo, meus irmãos, ele dá um salto e ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas o mais interessante é, no verso de número 10, e nós encerramos, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. As pessoas, meus irmãos, conheciam o coxo, era mais de 40 anos na porta. E o mais importante disso é o quê? O aleijado não poderia entrar dentro do templo. O aleijado não poderia entrar porque era considerado impuro. Deus não tinha só prata e ouro, Deus queria colocar ele dentro do templo. Deus te tirou da porta para você entrar para dentro, não para viver de prata e ouro, mas para viver do poder e da autoridade de Deus, para aquele que glorifica e exalta o nome do Senhor. A cura do coxo não era física, mas era também espiritual. Ele 40 anos nunca entrou no templo, porque o coxo não poderia entrar. Mas o que Deus faz na vida de alguém é tirar de fora, colocar para dentro para adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. E as pessoas, meus irmãos, elas ficaram assustadas. Por quê? Porque conhecia ele. Não é milagre da internet que ninguém sabe de onde veio. Ah, foi curado. Ah, foi restaurado, operou o milagre da internet. O milagre que ninguém sabe de onde veio, ninguém conhece a família, ninguém conhece a história. Pare de ser enganado. Deus pode curar, Deus pode restaurar, pode. Mas tem um monte de falcatruas, tem um monte de profetas de internet que já combina com alguém, ninguém sabe de onde veio. Mas aqui está testificado pela palavra de Deus que há 40 anos as pessoas conheciam esse coxo, as pessoas conheciam a família dele, as pessoas conheciam ele, sabia que só Deus poderia mudar a história daquele homem. E é o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas testificarão da tua vida mudada, da tua história mudada. As pessoas conhecem a tua casa, as pessoas conhecem as tuas filhas. Deus vai mudar e as pessoas vão dizer: só Deus pode fazer isso, só Deus pode mudar essa história. Eu conheço ela, eu conheço o marido dela, eu conheço os filhos dela. Não é possível. Vou glorificar a Deus, porque Deus que mudou a história dela. Feche os seus olhos nesta noite, eu quero orar por você.